partir de agora, aqui na Rádio Safira Brasil, o programa Portal da Saúde, sua vida melhor a cada dia. Um grande dia a todos. Sou Luiz Deganello, espero que estejam todos muito bem. Continuem, esse é o nosso desejo. Iniciamos hoje, pela nossa Rádio Safira Brasil, a série Portal da Saúde. A cada semana, novos conhecimentos para uma vida saudável e melhor. Para iniciar, um tema atual e que está afetando milhares de pessoas no Brasil e no mundo: depressão. Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde, mais de 300 milhões de pessoas vivem com depressão. É uma das principais causas de sofrimento e de incapacidade global. Após a pandemia de Covid-19, os casos de depressão aumentaram devido ao isolamento, insegurança econômica e estresse. No Brasil, estudos apontam aumento significativo, o maior da América Latina. Para os devidos esclarecimentos e orientações, estão conosco a especialista em comportamento humano e terapias integrativas, a professora Agatha Desiré. Olá, boa noite. Muito obrigada pelo convite, por esse programa. Espero que a gente venha aí elucidar algumas dúvidas sobre depressão e poder ajudar bastante. Com certeza. Também conosco a fisioterapeuta, mestre em fisioterapia, terapeuta integrativa, com ênfase em acupuntura e fitoterapia, doutora Beatriz Goldman. Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui para tratar de um assunto tão atual e que preocupa todo mundo desta maneira, né? E o que pudermos colaborar para melhorar todo mundo, aqui estamos. Muito bem. E com muito prazer recebemos também o professor Gilson Giombelli, especialista... Boa noite. Giombelli, né? Giombelli. Giombelli, né? Giombelli. Parece descendente de italianos, hein? Parece, né? Boa noite. Essa impressão, hein? Ele é especialista em plantas medicinais, terapias integrativas, terapeuta naturalista, formado em curso superior em licenciatura plena em filosofia. Muito obrigado por ter vindo, gente. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Né? Muito bem. Vamos conversar, então, primeiramente com a professora Desiré. E vou perguntar a ela o seguinte: a depressão tem ligação direta com o nosso cérebro. Professora, como isso acontece? A depressão, a gente pode imaginar o cérebro como o nosso centro de comando, né? Então, dentro do cérebro tem várias transmissões, neurotransmissores, que eles trabalham e regulam o nosso humor, né? A nossa vida, as nossas atividades. Quando a gente entra em estado de depressão, o nosso cérebro ele começa a ter desequilíbrios neurotransmissores. Transmissores esses, como serotonina, noradrenalina, que eles causam o quê? Sensação de paz, de harmonia, de prazer. Ao privar ao diminuir esses neurotransmissores, a gente começa a ter mais sentimentos de tristeza, de solidão, né? Ele entra em ciclos dentro do nosso cérebro que nos causam sensação opostas ao prazer. É claro que dentro da neurociência a gente tem diversos estímulos ligados à depressão, mas basicamente, para ficar claro, esses 3 hormônios são os que mais afetam na depressão. A falta deles ou o desequilíbrio que eles entram dentro das sinapses. Por isso que quando a gente tem depressão, a gente toma medicamentos ou faz usos de ervas, de aromaterapia, quando a gente fala em terapia integrativa, complementar, que fazem o quê? Que estabilizam esses hormônios dentro das sinapses, para ver o quê? Um reequilíbrio hormonal. Equilibrando esses neurotransmissores, a gente começa a voltar a ter sensação de prazer, de bem-estar, de harmonia. É assim que se dá mais ou menos o funcionamento dentro do nosso cérebro. Não é tão fácil. Não é? Mas o cérebro é complicado mesmo. É muito complicado. E falar de depressão não é falar só de bioquímica, né? É muita coisa envolvida, né? Na depressão. Parece muito perigosa, mesmo se não
não procurar um tratamento Sim, a depressão... adequado e dentro do momento certo, né? Sim, o que a gente tem dentro do quadro da depressão é muito caso de suicídio, né? Isso, eu queria chegar nesse ponto. Isso, porque tanto a gente tem que pensar que a depressão ela está nos nossos 3 estados humanos. Aqui eu não vou abordar de forma nenhuma nada que é energético, que o pessoal fala de energia sobre depressão, né? Eu vou falar bem mesmo de um lado mais materialista, mais científico, né? Que a gente tem as 3 camadas humanas. A mental, né? Nós temos a nossa camada física, que é aquela bem da bioquímica, dos neurotransmissores, onde vem o quê? Vem o remédio atuar, né? O remédio faz essa parte de atuação na depressão. Mas tem os nossos gatilhos mentais, né? A gente tem que pensar nisso. A depressão ela pode derivar somente de um desequilíbrio hormonal, como a depressão ela pode vir de traumas, de desequilíbrios, né? Então, a gente, quando vai pensar no tratamento da depressão, a gente tem que levar esse conceito mais a sério, o bioquímico e o mental, né? Sim. E onde que acontece? Porque hoje, por mais que a neurociência estude o cérebro, nunca vai existir um cientista que vai falar assim para você, um neurocientista que vai falar para você, eu conheço o cérebro 100%, eu sei como funciona. O cérebro ele é um mistério. Então, quando a gente fala em doenças mentais, a gente está falando de coisas que a gente tem alguns estudos e comprovações e outros que a gente não sabe de onde aquilo deriva. Por isso que é todo cuidado ao tratar. A síndrome de suicídio, você não tem um porquê. Tem muitos, né, estudos que eles até mostram, pela queda da serotonina, pela queda de não sei o quê. Sim, tem. Mas tem os gatilhos emocionais, que é muito individual para cada um, né? E a depressão, ela leva nesse quadro mais sério, né? Bom, e me parece que precisa a colaboração de vários segmentos, né? Da família. Sim. Da sociedade, principalmente da família, né? Porque a pessoa às vezes ela procura uma porta para sair dessa situação. Sim. E ninguém ajuda. E daí Sim. como é que fica, né? Porque assim, o que acontece? Quando a pessoa está num quadro depressivo, primeiro que é muito particular de uma pessoa para outra, né? A depressão ela não tem um único diagnóstico. Não, o comportamento do depressivo é assim, assado e cozido. Não, é muito pessoal de cada um. Tanto que aquele ator famosíssimo Robin Williams, né, tem vários relatos que ele estava rindo e comendo antes de se suicidar, na mesa com amigos. Ele simplesmente levantou dali e se suicidou. Porque tem pessoas que não demonstram o que ela tem por dentro, a dor, a angústia que ela está lá dentro. Então, por fora, ela está sempre feliz, ela está sempre contente. Agora, aquela pessoa que consegue expressar, você consegue ajudar ela mais fácil, né? E é fundamental o papel da família. Não ter aquele parente dentro de casa que olha para você e fala assim, isso é frescura, isso é manha. Imagina, isso daí não, isso daí é passageiro, isso daí é falta de Deus, ou é falta disso, vai trabalhar, vai fazer um exercício, vai... Isso é uma patologia e ela é séria, né? Eu acho que todos devem tomar um certo cuidado também, porque às vezes, por exemplo, uma situação financeira, e agora muito recente, não é? Quer dizer, um dos envolvidos lá de uma maneira ou de outra, isso está lá para a justiça resolver, mas houve um suicídio. Quer dizer, uma situação financeira que não, digamos assim, a falta de dinheiro, mas aquele envolvimento numa trama financeira que o levou a um suicídio. Sim. Não é? O desespero que ele se encontrou, né? Acredito que aquela vergonha perante a família, até perante a sociedade, né, de estar naquela situação, foi ao suicídio, né, de uma maneira ou de outra. Então, é difícil, né, às vezes, a pessoa também se policiar, né? É difícil. E hoje nós estamos vivendo numa sociedade que ela é muito mecânica e fria. É mais fácil as pessoas pararem para tirar foto em um acidente de carro do que elas pegarem o celular e ligar para a polícia, para a ambulância ou estender a mão. Então, hoje nós estamos vivendo uma vida
tão fria, tão dura, socialmente falando, né? Então, como que não vai ter casos grandes de depressão se você olha inúmeras famílias onde o pai está no celular no sofá, a mãe está no celular na cozinha e o filho, de repente, quer uma atenção, mas não tem nem de um nem de outro, né? Não tem com quem falar. Os lares estão se transformando em casas vazias, na verdade, né? Cada um no seu canto, cada um no seu cômodo, atrás de uma tela, e você não sabe o que você está absorvendo ali 24 horas por dia, e você vai perdendo a conexão da família, do eu, né? Que são esses os casos emocionais que levam à depressão. Se perder do seu eu interior, às vezes as pessoas se desencontram dela mesma. Elas ficam tanto tempo em Instagram, em Facebook, olhando a vida dos outros e fazendo comparações que são doentias, né? E ela vai se perdendo do eu. Onde que eu estou em tudo isso? Será que eu sou tão bom assim? Será? E é uma vida fictícia que está na rede social, né? E isso leva a estado depressivo também. Sim, e eu estava lendo aqui, e até seria o próximo ponto a ser abordado, né? A angústia, não é? Mas às vezes ela também tem crises assim de euforia, não é? Tem. Vai para o fundo do poço, Sim. mas ao mesmo tempo crises assim de euforia. Digamos assim, resumidamente, quais seriam essas soluções? Quais seriam essas soluções para essas pessoas? Porque, assim, a depressão, ela tem momentos, né? Quem fala assim, eu curei a depressão do meu cliente com tal erva, com tal procedimento, isso a gente falando em terapia integrativa. É um passo muito perigoso a se dizer. Porque a depressão, ela tem momentos. Então, tem momentos que a pessoa, com tratamento correto, ela fica bem por muito tempo, mas ela pode, sim, ter uma queda. Você nunca fica 100% curado. Para você ficar 100% curado de uma depressão, isso tem que envolver um tratamento global. Então, você tem que estar ali, um tratamento realmente integrado. Você tem que ter a parte bioquímica muito bem tratada pelo médico. Porque aí quem pode te medicar com toda certeza é o psiquiatra, é o médico que pode laudar, que vai te tá fornecendo para você remédio controlado. E aí você vai fazer outros tipos de tratamento também para ajudar no remédio. Porque você toma remédio, ele equilibra o seu hormonal, beleza. Mas se você tem crises de depressão por gatilhos emocionais, por traumas de infância, por abuso, isso vem à tona, isso volta. Então, você precisa fazer um tratamento amplo. Você ter ali o tratamento do médico, um tratamento psicológico, você ter o tratamento, de repente, o auxílio de uma erva, de um óleo essencial, uma terapia integrativa, que você vai fazer uma somatização, né? Como se você fosse atacar de todos os lados, para se manter mais equilibrado, né? Buscar um autoconhecimento para ficar mais forte, fazer uma alimentação bacana, porque isso é importante, alimentação bacana, depois a gente fala um pouco disso. Então você tem que procurar por todos os lados estar cuidando da depressão, porque ela tem esse problema. Às vezes você está no auge da sua alegria, você acha que você não tem mais problema nenhum, de repente você cai. Agora, uma dúvida, né? A depressão, ela se iguala à esquizofrenia? Não. Porque, digamos assim, tem essa outra área também é uma área muito perigosa. Sim, né? sim. E que muitas vezes ninguém entende o que está acontecendo com aquela pessoa, ela está totalmente desequilibrada, então não confunde se ela está em depressão ou está num estado de uma outra doença. Olha, nós temos assim tabelas e avaliações, né? Então, por mais que uma pessoa ela seja diferente da outra, existem tabelas que você mede ansiedade, você mede depressão, você vai ver alguns sintomas, você vai fazer exames, porque em alguns exames constam alguns hormônios que você sabe com que patologia aquilo está envolvido, né? Então, a esquizofrenia ela tem um quadro muito próprio para fechar o diagnóstico dela, assim como a depressão, né? Embora, é o que eu falei, é muito individual de pessoas para pessoas. Existem, sim, pessoas que em estado depressivo costumam ter até alucinação. Eu já vi, eu já acompanhei. Porque ela entra num pico de queda, além da queda dos neurotransmissores dela,
ela entra numa negatividade do trauma que ela acessa ali, dos gatilhos, que ela realmente ela começa a ter até alucinação. São raros os casos, mas eu já peguei dois casos de pessoas assim. Então, pode ser que ali num quadro clínico seja um pouco confundido? Pode, mas hoje em dia já existem bastantes exames, bastante testes, que já diferencia bastante uma doença da outra. E a vida atual está levando, digamos, a muitas situações perigosas, né? Então, a vida está. Como resolver, vocês que estão aí batalhando para isso, né? E aí eu quero agora perguntar à doutora Beatriz, né? Que um dos pontos principais para a busca de respostas positivas para quem eventualmente se encontre em estado de depressão, além dos cuidados médicos, é a busca de tratamentos alternativos. Quais seriam esses tratamentos? Bom, eu coloco em primeiro lugar a fé total mesmo na fisioterapia. É importantíssimo ter os cuidados de fisioterapia. Por exemplo, exercícios apropriados, exercícios de hidroginástica, enfim, todos os procedimentos fisioterapêuticos para trazer o bem-estar, para a pessoa entender de novo o seu corpo e a sua dinâmica de dia a dia, né? E, ao mesmo tempo, a acupuntura é fenomenal, ajuda muitíssimo, porque trata de pontos exatamente que vão tratar desses neurotransmissores, vai ajudar a estimular a produção desses neurotransmissores e a pessoa vai sentir realmente um bem-estar muito grande. Então, aí tem a acupuntura e tem também a auriculoterapia. São dois caminhos, né? Um é diferente do outro. A acupuntura é aquela que coloca agulhas no corpo todo e a auriculoterapia que coloca somente na orelha e age por reflexo, direto no sistema nervoso central, e assim temos a busca da melhora. Mas uma coisa muito importante é a depressão nas pessoas de terceira idade. No idoso, isso é muito sério, porque o idoso aí já se sente fora da sociedade, ele já contribuiu, já está aposentado, às vezes não tem um parente próximo que dê toda aquela atenção que ele está necessitando, então ele fica isolado do contexto social, e isso faz muita falta. Ele precisa ter espaço para ter convivência, jogos, aulas de dança própria para essa idade, convivência com outras pessoas, passeios, tem que sair da toca, tem que olhar o mundo, o horizonte, né? E se não tem pessoas da família para acompanhar, precisa procurar espaços que deem esse conforto para o idoso. Porque é terrível isso, a pessoa foi útil a vida toda e quando fica numa certa idade, sente que já é descartável, né? Está na hora de descartar, e não é bem assim. Então, precisa saber, as terapias precisam saber despertar nessas pessoas o interesse pela vida. Seja com acupuntura, com dança, com hidroginástica, com jogos, né? Às vezes, nos municípios, aqui no município tem, que é o Espaço Bem Viver, e as pessoas idosas têm exercícios próprios, têm festa, dançam. Então, tem esse convívio, e isso ajuda muito. Não pode isolar. O depressivo tende a ficar isolado, e aí precisa tirar. Mas tem dado assim, bons resultados essas terapias? Olha, tem. Eu tenho atendido muitas pessoas na terceira idade. É o que mais tem vindo. Tem os jovens que vêm, mas tem aquele momento da depressão e tal, mas o idoso é o que está levando com mais seriedade os tratamentos, tanto de acupuntura como de fisioterapia. E é bem gostoso, porque eles ficam tão contentes, ficam alegres, ficam diferentes, né? E com tudo que eu ofereço para eles, que oferecemos aqui na nossa clínica, né? Para eles se sentirem bem, acolhidos, terem bem-estar, e realmente tenho tido sucesso. Mas vamos conversar um pouco com o professor também, Gilson. Ele está muito quietinho hoje, hein? Não, mas porque é especialista em plantas, né, medicinais, e eu lembro que tanto minha avó, minha bisavó, né, usavam as plantinhas ali, né, sempre era uma época que não tem essas facilidades de hoje, né,
corre já para o pronto-socorro, então já tem um médico, então até a telemedicina hoje, que já liga lá, já fala com o médico. Lá nessa época não tinham essas facilidades, mas elas tinham uma certa sabedoria, né? Sempre tinha um chazinho ali para resolver uma determinada situação. Né? Então, quer dizer, eu acredito que, agora, lógico, né? É o tempo dos avós, né? Que era um pouco intuitivo, um pouco que veio de pai para filho e assim por diante. Hoje já existem as pesquisas, né? Então aí entra o professor Gilson para dizer como que essas plantas podem ajudar na solução dessa crise de depressão. Bom, a gente começa, né, a primeira coisa que é importante, né, a gente entender, né, que a experiência dos idosos, né, ou dos antepassados, ele tinha um conhecimento de observação, que ele se semelha muito, né, com a experiência científica. Porque se você usa alguma coisa por muito tempo e não faz nada, provavelmente você abandona. E a gente sabe disso, né? Então alguma coisa tinha ali, eles podiam não saber explicar o que tinha, né? Mas é esse conhecimento que a gente chama de conhecimento tradicional. Então seja ele vindo lá dos africanos, seja ele vindo das tribos indígenas, né? Seja ele vindo mesmo das populações tradicionais do interior, né? Como você diz, né? O conhecimento que foi brotando de um conhecimento popular, né? Que foi um conhecimento tradicional. E esse conhecimento ele tem muita observação, e isso é bem interessante. Geralmente as plantas que a população utiliza, né, vai para o laboratório e justifica a presença de substâncias e de efeitos que muitas vezes, né, a população já tinha observado. Então, é claro, dentro do laboratório a gente vai descobrir coisas que a gente não sabia, e muitas vezes até usos que a gente não sabia. Agora, em relação à depressão, né? A gente tem uma série de plantas, né, que ajudam muito na depressão, né? Porque são substâncias, e essas substâncias agem onde? No sistema nervoso central. E a gente vai lembrar, né, uma série de neurotransmissores, né? Quando você tem um desequilíbrio desses neurotransmissores, você tem a depressão. A gente pode pensar, os dois mais que a gente sempre fala muito, né, é a dopamina e a serotonina, né? A gente consegue, através das plantas medicinais, estimular, subir, aumentar a presença da serotonina e da dopamina? A gente consegue. Então a gente tem uma série de plantas que podem ser utilizadas e que a população sabe. Muitas vezes a gente pode até não saber explicar o que acontece, mas eu me sinto bem quando eu tomo aquele chá. Porque a pessoa percebe que ela consegue se sentir melhor. Então ela consegue perceber que tem alguma coisa ali. Ela não pode até não saber explicar qual é a substância, onde age, como age, né? Mas a gente tem sim substâncias, e a gente tem plantas, uma série de plantas que tem, e que hoje em dia a ciência referenda, né? Sim, é verdade. Bom, também pelo que se entende, né? Quer dizer, mesmo os medicamentos aí fabricados, eles vão atrás das plantas, não vão? Não vão pegar aquele princípio ativo da planta para chegar a determinada situação e... a gente tem uma série de medicamentos feitos a partir de plantas, né? E a gente tem alguma coisa interessante em plantas, né? Que às vezes, quando os cientistas tentam separar as substâncias, né? Porque dentro da planta a gente tem um conjunto de substâncias, né? E às vezes é uma coisa assustadora, né? A gente vai encontrar, às vezes, 200, 300 moléculas dentro de uma planta. E essas moléculas agrupadas, né, em conjunto, elas produzem efeito. Quando você separa, você perde o efeito. Então, muitas vezes, se frustra, né, o cientista se frustra porque ele não consegue separar, em saber qual exatamente é a substância que produz aquele efeito. Mas o conjunto todo, ele é mais do que a soma, né, que a gente chama de efeito sinérgico, né? Então, tem uma série de plantas que você até consegue separar o princípio ativo, né, que está ali, que você consegue dizer é ele que age lá no sistema nervoso central, mas algumas plantas você vai tentar separar, você não consegue, né? Porque aí desaparece o efeito, né? Agora, tem também uma situação que as pessoas muitas vezes não acreditam nessa solução por intermédio das plantas medicinais. Que elas preferem, quer dizer, elas acreditam naquele comprimido que o médico receitou
aquele lá sim é que vai resolver. Não adianta eu ficar tomando chazinho, essa coisa toda, se eu não tenho medicamento. Não sei se você enfrenta essa situação com eu as acho pessoas. que a primeira questão importante, né, é a forma que a gente lida com a pessoa. Se eu chegar para ela e mostrar assim, olha, essa planta aqui tem esses estudos científicos, né, tá mais do que provado que ela funciona, ela tem essa substância, ela produz esse efeito no organismo, né. Vamos pensar, por exemplo, o hipéricum, né. O hipéricum é uma planta que é reconhecida pelo próprio SUS, né. Ele pode ser usado na saúde pública, né? Porque a Anvisa reconheceu, né, que essa planta é uma planta que é importada, né? Ela produz aqui no Brasil também, mas a maior parte dela é importada. É uma planta que se usava desde a Idade Média, né? Eles diziam que afastavam os demônios, né? Dá para imaginar, né? E a gente pode dizer que os demônios se chamavam depressão, né? Porque a gente sabe que essa alteração química dentro do nosso corpo, né, ela provoca alterações tão grandes no ser humano, né, e na pessoa, que a pessoa muitas vezes não é nem reconhecida, né? E o hipéricum vem vindo desde lá, né, a utilização dele, né? E hoje em dia a gente tem muita pesquisa científica que mostra. O que mostra? A gente tem as hipericinas, né? Se a gente pegar o hipéricum mesmo, né, e colocar numa água, num copo d'água, é a coisa mais linda, ele fica vermelho, né? São as hipericinas, né? Quando essas substâncias saem, entram em contato com oxigênio, elas vão passar por um processo de transformação, elas ficam vermelhas, né? E essas substâncias, elas agem no sistema nervoso central. O que elas fazem? Elas bloqueiam uma enzima, né, chamada IMAL, né? E o bloqueio dessa enzima, né? Essa enzima ela destrói dopamina, serotonina. Então faz com que suba, né, ou que mantenha ativo por mais tempo a dopamina, serotonina. Tanto que é perigoso, inclusive, hoje em dia, né, a gente fala muito disso, né, que é perigoso você misturar, por exemplo, hipérico com medicamentos. Tem que saber o que está fazendo, né, porque senão a pessoa pode partir para uma crise, né, de dopamina, serotonina. Como assim, Gilson? O excesso da dopamina e o excesso da serotonina vai produzir efeitos que são sérios. A gente tem doenças que são causadas pelo excesso, por exemplo, da dopamina, né? A gente lembra, como você comentou primeiro, da esquizofrenia, né? A esquizofrenia, você tem um excesso de dopamina, né? Que dá alucinação, que dá uma série de sintomas, né? E o excesso, se a gente toma junto com o medicamento, a gente pode fazer o quê? Produzir um excesso desses neurotransmissores. Dá uma crise de serotonina, né? Um excesso de serotonina dá uma crise filho da mãe, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Tanto que hoje em dia, né, Anvisa, que nem o hipérico, ele está muito mais tá restrito à prescrição, né? Quer dizer, um terapeuta não é tão fácil a gente comprar, nem a erva é fácil. Mas a gente tem outras ervas, né? Mas esse é um exemplo de uma erva oficial, né? Quer dizer, que é reconhecida pela Anvisa, que pode ser utilizada dentro da saúde pública, né? É verdade. Mas eu não sei se existe, mas seria interessante um estudo, né, a respeito da depressão, a sua história, né, de quando apareceu a depressão. Porque eu acredito que mesmo lá no Egito, por exemplo, devia ter muitas pessoas deprimidas lá, né? Sempre teve, né? Na verdade, a depressão a gente tem depressões do tipo endógenas, exógenas, né? Quer dizer, a pessoa às vezes perde o emprego, perde alguém da família, né? A gente vai imaginar, por exemplo, na Covid mesmo, que vocês estavam comentando, né? Quantas pessoas perderam muitos familiares, né? Eu conheci algumas famílias que perderam 4, 5 pessoas da própria família, né? Às vezes perderam pai e mãe, às vezes perderam muitos filhos, né? Então, isso traz, né, um baque muito grande, né? E nem todo mundo consegue se recuperar. E a gente está falando aqui que a depressão é uma doença, não é uma tristeza. Ah, Gilson, eu estou triste porque eu perdi o emprego, eu estou triste porque perdi uma pessoa. A tristeza é uma coisa inerente da gente, né? No dia a dia a gente vai ficar triste. Mas agora, quando a gente vê a depressão ela é uma coisa, é um desequilíbrio, né? É uma doença que ela está presente ali por muito tempo, isso se prolonga. Então, as pessoas têm que ficar de olho, né? Quando é uma tristeza que não passa, né? Pode ser não só tristeza, é alguma outra coisa que está se manifestando, né? Bom, a tristeza pode ter levado à depressão, não é? Quer dizer, a pessoa fica tão triste... Às vezes o sintoma, a tristeza pode ser um sintoma só, né? De um desequilíbrio que está lá, né? Não chega a ser
a tristeza que leva para a depressão, né? Eu diria assim, é inerente a gente ficar triste, né? Se o time da gente perde, a gente tende a ficar um pouco mais triste. Se a gente perde algum amigo, a gente fica mais triste. Mas isso é uma coisa que é momentânea, passageira, né? Hoje você está um pouco mais triste, amanhã você está um pouco melhor. Mas a depressão é uma condição que ela perdura por muito tempo. Às vezes eu já conheci pessoas que tinham depressão há anos, né? Não era brincadeira, não é uma semana, não é um mês, né? Anos é uma coisa terrível a gente imaginar uma pessoa que não consiga, né? Ter uma vida normal. Né? É possível que ela não tenha percebido essa depressão, porque se As ela pessoas ficou percebem. tanto tempo nesse estado de depressão e não procurou uma solução, porque talvez ela não tenha percebido, né? A gente percebe, né? Não é difícil a gente não perceber, né? Se não é você que percebe, né? Porque você está numa condição de doente, né? Os familiares vão perceber que aquilo não tá correto, não está certo, né? Se a gente vê uma pessoa, por exemplo, que está dentro de um quarto há semanas, não se alimenta, não convive, não conversa, a gente vai dizer, tem alguma coisa que não está legal, né? E a gente pode até não saber o que é, mas a gente consegue perceber. É muito difícil a pessoa não perceber, né? Quando tiver alguém depressivo, né? A gente consegue ver que ele está depressivo, né? O próprio olhar, né? O jeito que olha, às vezes o jeito que fala. E depois Tudo a pessoa depressiva, ela acaba deixando de lado os seus cuidados pessoais. Aí já não quer tomar banho, não quer pentear o cabelo, quer só ficar deitado. Enfim, ele vai largando completamente. E isso aumenta a depressão ainda, né? Porque a falta de um bom banho acaba fazendo com que não tenha uma boa circulação, né, do sangue, e daí vai ficando pior. É um exemplo, né? Uma coisa que acontece também. Mas às vezes, não sei se é impressão minha, mas existe algum caminho familiar também para a depressão. Então, o pai é depressivo, a mãe também não melhora muito. Difícil que o filho seja diferente. Eu acho que acaba tendo esse elo familiar que leva a esse tipo, pelo menos algumas coisas que eu tenho visto, né? A esse tipo de comportamento depressivo. A gente podia dizer que até a genética, né? Ela tem, não é que a genética causa depressão, né? Mas a gente pode dizer assim, a genética, ela tem uma... Se a família toda, né, vem vindo, né, com depressão, pode ter alguma coisa genética que influencia? Pode. E aí, às vezes tem um fato desencadeador que a pessoa cai em depressão com muito mais facilidade. Você vai falar como é que uma pessoa entra em depressão porque perdeu alguém? Se todo mundo que acontece isso? Não, algumas pessoas acontecem, né? Perde um filho, perde alguém da família, né? E aí a pessoa entra em depressão. Mas a pessoa já tinha uma predisposição. Ou às vezes a pessoa tinha alguma coisa de trabalho, ou alguma coisa que não percebia, que não estava legal e que foi levando, né? Chegou um dia que algum fato desencadeou, né? Mas eu já vi pessoas, por exemplo, a gente vê os pais com depressão, depois vê os filhos, né? Eu acho que o ambiente influencia, né? A gente tem a sociedade que influencia, a gente tem o ambiente familiar que vai influenciar, a gente tem uma série de coisas que vão... É uma teia, né? Que a gente vai ter que pensar que se a gente, como a proposta que você estava falando, né? Da questão da sociedade. Por que a sociedade não se organiza para ajudar essas pessoas, né? Porque... Geralmente, hoje em dia, a sociedade é mais individualista, né? Ela não quer perceber o coletivo, né? E se a gente está muito mais junto, né, próximo, é uma forma de sair também, né? A gente tem uma série de situações interessantes, né, para a gente pensar. É possível que a própria sociedade esteja em depressão, né? Exato. Então ela não consegue, Exato. não consegue resolver o problema das pessoas, né? Se ela coletiva. mesma está em depressão, do jeito que as coisas vão, pode acontecer, né? Uma depressão generalizada. Porque você ouve muito falar, e a globalização, porque as redes sociais trouxe uma globalização, um intercâmbio gigante, eu falo com muitas pessoas, só que você fala com as pessoas em uma telinha, e dentro da sua casa você não fala com ninguém. Fala para mim, como que não vai ficar uma sociedade doente dessa forma, né? Então, eu vejo bastante adolescentes hoje em dia. Eu achei engraçado porque eu converso com muito adolescente. Eu namoro tem 1 ano. Meu namoro é virtual. Não abraça, não beija, não toca. São coisas que liberam ocitocina. Ocitocina é o hormônio do prazer. Ele é privado disso.
Ele namora ali virtual e ele não tem uma boa dinâmica com a mãe, porque passa o dia inteiro no quarto, não abraça a mãe, o pai, o irmão, fica o dia inteiro isolado. Aí o namoro também é virtual, trabalha em casa, online. E assim, que contato físico ele tem, né? Então, quais as descobertas que ele tem? Então, ao mesmo tempo que o celular e as redes sociais traz uma globalização, ela traz uma individualidade, que foi o que o Gilson falou, da individualidade, né? E isso, com certeza, sim, agrega em trazer uma depressão. Isso é fato. Aí o adolescente vai se casar com o computador, né? Só está faltando isso, né? Porque o resto ele já faz, né? Estamos apresentando aqui na Rádio Safira Brasil o programa Portal da Saúde, sua vida melhor a cada dia. Muito bem, voltamos então com o nosso primeiro programa da série Portal da Saúde. Hoje com o tema depressão. Aqui presentes a especialista e professora Agatha Desiré, a fisioterapeuta doutora Beatriz Goldman e o professor Gilson Giambelli. Então, vamos prosseguir. Eu quero perguntar agora à professora Desiré sobre hipnose e programação neurolinguística. Saber se essas técnicas, né, ajudam para solucionar uma depressão. Com certeza. Que nem eu falei, a parte médica, a parte neurológica, você já vai estar cuidando ali com o seu psiquiatra, com o seu médico, tomando remedinho para cuidar da parte neurológica, bioquímica do seu organismo. Então, a hipnoterapia e a programação neurolinguística, ela entra para a gente fazer os cuidados emocionais e mentais. A programação neurolinguística, como o próprio nome já diz, ele ajuda a quê? Você programar os pensamentos, né? Então, você fazer uma reprogramação dos pensamentos que podem piorar o seu estado depressivo. A hipnoterapia, a gente trabalha com ela fazendo um relaxamento muito profundo no cliente. Dentro desse relaxamento profundo, a gente tem acesso ao subconsciente do cliente, aonde fica o quê? Guardados os traumas dele. Então, a gente começa a ressignificar traumas, momentos emocionais que são péssimos para ele, que causa muito gatilho, né? E que aquele gatilho traz a depressão. Quando a gente pensa numa pessoa que tem depressão devido a um abuso infantil, né? Só remédio, você consegue cuidar disso? Óbvio que não. Porque o trauma está ali dentro, né? Então, você tem que ter esse paliativo mental, esse paliativo emocional, onde a programação neurolinguística e hipnose entra ali com tudo, entra com a sola no peito da pessoa, porque não tem como não resolver o seu problema num tratamento de hipnoterapia. Eu costumo falar assim, hipnoterapia não é para qualquer um, é para quem tem culhão. Porque se você decidir fazer um tratamento de hipnose, você vai conhecer os seus demônios pessoais, você vai ter que olhar os seus defeitos, você vai ter que olhar os seus medos e, junto com o terapeuta, pegar um terapeuta bom mesmo, junto com o terapeuta, você vai ressignificar tudo isso. Porque você tem que ir com um autoencontro, né? Então, você, dentro de uma sessão de um tratamento de hipnoterapia, você não vai cuidar só dos traumas, você vai renascer, porque você vai olhar traumas, defeitos, medos, você vai ressignificar isso, você vai cuidar, você vai dar a mão ali para o seu trauma e vai falar, calma, você não é tão grande assim, eu vou te dominar e vou cuidar de você, mas quem vai ficar bem sou eu. Então é um tratamento para quem quer se colocar em primeiro lugar, se conhecer e se curar de verdade. E a depressão, eu acho que um tratamento obrigatório é a hipnose. Deveria ser obrigatório. Se tem depressão, vai fazer hipnose. Porque a gente vai buscar os medos, o que está te dando tanta angústia, o que te traz esses pensamentos suicidas. Vamos descobrir esses gatilhos, vamos andar junto. Porque você, como terapeuta, você é amigo da pessoa, querendo ou não. Eu vejo muito colega psicólogo falando assim, não, porque você não envolve o tratamento com a pessoa. Eu sou justamente o contrário.
quando a pessoa está na minha frente, eu não quero que ela me veja apenas como a terapeuta dela. Eu quero que ela me veja como uma amiga, porque eu vou estar ali para isso. Vou estar ali para dar a mão e falar assim, olha, você vai conseguir, você vai vencer. Vamos buscar mais fundo esse trauma. Porque, embora as pessoas digam eu quero ficar boa, muitas pessoas têm medo. Têm medo de buscar os traumas. E medo de melhorar. Tem medo de olhar. Tem medo de lembrar da dor, do que dói, né? Então, eu fiz um tratamento numa senhora outro dia que era sobre o luto que ela estava passando. Ela não queria passar por aquele momento de despedida. Foi muito difícil. Para mim, como terapeuta, também foi difícil ver ela passar por aquilo. Mas teve que fazer. E ela teve uma boa resposta na depressão dela, porque ela teve uma boa despedida, ela ressignificou aquele sentimento de luto que ela estava esticando mais do que ela precisava, né? E uma situação perigosa, acho que para ambas as partes, né? Sim, porque o pensamento dela era ir logo ficar com ele, entendeu? E eu falei, opa, peraí, não é assim, né? Então... E de encontrar aquele terapeuta realmente responsável e competente. Sim, que tenha vontade. Porque, né? Veja, se ela vai entrar nas profundezas lá dos problemas dela, sim. E se é um terapeuta que não vai conseguir segurar, pode ser que seja até muito pior. Ela vai chegar à conclusão, bom, eu não tenho mais jeito mesmo, então tem que ter muito cuidado. Morrer, tem que ter muito cuidado Ou então, no tratamento. Por outro lado, se uma pessoa acaba indo para o suicídio, né? Sim. Porque a terapeuta também vai ficar numa situação ali complicada, né? Sim. Porque ela vai se sentir responsável por aquilo, por não ter segurado a situação. Muito delicado quando você trabalha com hipnoterapia, com programação neurolinguística, porque eu acredito que a sua mente lidera a sua vida. A sua mente te derruba e te leva para o sucesso. Então, você como terapeuta, é uma responsabilidade gigante em cada passo que você vai dar com aquele paciente que está na sua frente. É muito delicado. É muito delicado. E isso uma coisa até parece pouco comum, porque a maioria das pessoas tem seus traumas lá com seus pais. Então, de uma forma, uma se sentiu rejeitada, está levando aquilo para o resto da vida. A outra, bom, eu fui prejudicada porque não tive apoio. Acho que a maioria das pessoas tem esse problema, né? Sim. É claro, talvez não chegue ao ponto de um suicídio, mas vai atrapalhar a vida dela inteira. Sim, porque assim, se você for pensar, o desenvolvimento humano, ele é justamente baseado nisso. Eu não sou 100% felicidade, porque senão, se eu sou só felicidade e não conheço a tristeza, como eu sei pautar o que para mim é felicidade? Não é verdade? Então, assim, traumas, eles são processos que fazem parte do seu desenvolvimento pessoal. Qual é a diferença de um trauma de uma pessoa para outra? Como você lida com isso? Então, tem pessoas que lidam com os traumas de uma forma mais leve, ela entende o aprendizado daquilo, levanta a cabeça, opa, vamos embora, né? E tem pessoas que ficam apegadas por algum determinado motivo, em algum determinado trauma, que deixa que isso derrube sua vida, né? E, de repente, ela precisa mesmo de um outro olhar que o terapeuta, com amor e com cuidado, consegue levar para ela. Olha, esse bicho não é tão grande quanto você está vendo, porque você ainda está dando muito valor para ele. Ele ainda é o bicho-papão de quando você era criança. Ele ainda está grande. Vamos diminuir esse bicho-papão agora. Vamos olhar agora como uma mulher mais adulta, um homem mais adulto. Vamos colocar esse valor desse trauma onde ele merece ficar, aonde foi, né? Que não te atinge mais. Né? Então, aí você vai conversando e, de acordo com o trauma, você tem, claro, um diálogo diferente, uma posição diferente. Mas, no caso da depressão, é importantíssimo olhar o eu, né? Porque a depressão está muito ligada no sentido do eu, da desassociação, né? São as ferramentas, né, que o terapeuta vai utilizar. Agora, tem alguma maneira de, digamos, de procurar além da sua clínica, claro, que é com você, então já se sabe que vai dar tudo certo, mas tem outras pessoas que também não estão assim tão capazes para lidar com uma coisa assim muito violenta, muito Existem importante, bastante né? exercícios, né, que a gente pode praticar, sim.
Tem diversos exercícios de respiração, que eles aumentam alguns hormônios no nosso cérebro, alguns neurotransmissores que vão ajudar a equilibrar aquela sensação de desespero. Então, existem, sim, alguns exercícios que você não é obrigado a ir na clínica para fazer. Um bom hipnólogo também vai te tratar, te dar receitas para fazer dentro de casa. Hoje no YouTube existem bastantes vídeos de hipnoterapia e programação neurolinguística, mas eu faço um adendo, porque assim, tem muitos vídeos, mas muito poucos de qualidade. A maioria é o marketing, é o like, eu quero fazer dinheiro em cima dos meus vídeos, eu quero ter fama, e não traz esse amor para a profissão. Então ele passa uns exercícios que não tem nada a ver, que depois o cara vai entrar em desespero, não vai sair daquela solução. É ter cuidado com o que procura. Bom, eu acredito que não dá para resolver tudo num só programa aqui. Nunca. Porque acho que essa nossa série aqui, ela acho que pode ser até quase que infinita, porque a cada momento a gente vai pensando e no que está acontecendo e soluções. Sim. Hoje, com a inteligência artificial, eu já vi, por exemplo, assim, não exatamente nessa área da depressão, mas alguém dando assim, instruções e orientações, mas dá para perceber que eles pegaram uma figura de um médico assim, padrão, bem feita, né? E a gente sabe que não é ele que está falando. Sim, hoje em dia é muito perigoso o auxílio via internet. E se a gente prestar atenção no vídeo, vai nas mãos dessa pessoa que está ali, vai ver que é um produto da inteligência artificial. Que a mão sempre vai assim no mesmo sentido, entende? Sempre. Não dá para perceber. Se você não ficar atento ali, vai ver que não vai perceber que é uma inteligência artificial que está ali. Sim. Então, o outro que está falando, de fato, mas até a boca da pessoa está sincronizada. Né? Uhum. Mas sabe que não é. Quer dizer, está usando uma imagem, digamos, que gera confiança, que está com o jaleco perfeito, tudo perfeito, né? A figura toda muito bem construída, mas não é ela que está falando. Sim. Então... Mas e não só a inteligência artificial, Luiz. Hoje em dia é uma doença as pessoas se preocuparem com like. Ai, porque eu tenho tantos 1000 likes, ai, porque minha página não sei o quê. Porque... E são profissionais de saúde que, ao invés de estar preocupado em auxiliar, eles estão ali fazendo videozinho para ganhar like. Que não tem conteúdo, que é um conteúdo raso ou um conteúdo errado. Eu não vou dar nome ao boi, mas assim, tem um psiquiatra que ele é famosíssimo e ele lança planos caríssimos de curso, disso e daquilo, que quando você vai ouvir o conteúdo dele, e ele faz até indicação de fitoterapia, ele faz indicações absurdas, ele não fala de contraindicação, ele fala que pode tomar de qualquer jeito, manda tomar chá de camomila, não se preocupa com nada, se a pessoa toma um remédio que pode ou não pode com aquilo, e você vê um profissional despreparado para amar ao próximo dentro do âmbito terapêutico. Ele está preparado para ganhar like e fama e ficar bonitinho na internet. Então, quando a gente fala em saúde, buscar auxílio na internet, hoje em dia, você não está buscando profissionais que te respeitam. É muito difícil. Então, tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Por isso que, por falar nisso, né, tem o seu portal que vai lançar vários cursos, já tem lançado outros. Sim. A gente está um pouco defasado em conteúdo, porque a correria é grande, mas já era para ter bastante conteúdo de hipnose, de fitoterapia, de aromaterapia, de forma respeitosa, vídeos que ensine, que dê dicas de saúde, mas assim, falando de contraindicação, falando de cuidados quando for usar a erva, o óleo essencial, até hipnose. Hipnose tem contraindicação, sim. Programação neurolinguística, embora a maioria fale que não, tem sim. Então, assim, já era para a gente estar com mais conteúdo, mas a correria é tão grande que a gente está falhando nisso por enquanto. Mas até o meio do ano... Só para saber que teremos lá no portal Ciência Natural vai ter muita coisa. Vamos confiar em todos esses profissionais, porque
eles estão garantidos por esse portal. Porque lá eu e o Gilson, a última coisa que a gente está pensando é nos likes. A gente não pensa nisso. Vai ter like? Quando a gente vai fazer um vídeo, é engraçado porque, assim, eu e o Gilson, a gente tem a cabeça muito parecida, né? Em questão de ajudar o próximo. Então, a gente não fica assim, mas isso vai viralizar, mas isso não vai viralizar, mas muita gente vai ver. Que se dane, a gente está preocupado em passar informação de qualidade, segurança. Hoje em dia não se fala em biossegurança. Porque eu tomo tal óleo essencial, porque eu tomo tal... eu peguei receita disso, peguei receita daquilo na internet, mas caramba, isso está ajudando sua depressão ou o seu problema de saúde, ou isso está piorando? Então as pessoas elas ficam tão alucinadas no que elas estão vendo que elas não têm calma para ouvir. E lá o nosso conteúdo tem essa preocupação. Vai ter um trabalho de esclarecimentos assim, muito, muito grande, né? Porque eu percebo que muitas vezes a pessoa recebe uma orientação correta. Sim. Mas ela vai dizer, olha, venha fazer um tratamento aqui nessa clínica, tal, que você vai melhorar. Mas ela vai falar, ela pode dizer, não, mas eu ouvi o doutor não sei das quantas lá que... Nossa, isso acontece muito. Isso eu ouvi, eu estou seguindo todas as orientações dele. Acaba não dando em nada e igual uma cliente que eu tenho. Pode se intoxicar também, acontece mesmo. Uma cliente que eu tenho pagou 1.000 e não sei quanto num curso de um psiquiatra para melhorar da depressão. Ela falou assim para mim, caramba, não resolveu nada, eu não vim me cuidar com você porque eu já fazia o curso do cara. Pensei, essa menina aí não vai me ajudar. Ela, 3 sessões, eu já melhorei horrores e gastei 1.000 e tanto no curso do cara e não tô boa. Aí eu falei, mas é isso, porque o cara está vendendo fama, não está vendendo conteúdo de verdade. Né? Eu sei que um dos cursos, inclusive dentro dessa área, até desse portal, é de auriculoterapia, que a doutora Beatriz pode até falar um pouco, não só a respeito do curso, mas também a respeito da auriculoterapia, junto à questão da depressão. Bom, é muito importante. Vários pontos são utilizados na auriculoterapia para trabalhar a depressão. Nós temos, por exemplo, o ponto Shenmen, que fica na orelha, assim, nesse pedacinho da orelha, que é um triângulozinho, né? Deixa Mostra eu colocar a orelha aí, mostra. Deixa eu dar meu exemplo aqui, ó. Esse buraquinho, aqui tem um pontinho, que é o Shenmen, que ele é o que vai trazer a calma, vai trazer o equilíbrio emocional. Tem também o simpático, que ajuda a regular o sistema nervoso, que é aí pertinho. E tem o ponto do rim, que equilibra e fortalece a energia essencial. Então, esses 3 pontos, toda vez que eu vou começar um tratamento, eu começo por eles, porque ele vai trazer um equilíbrio e vai preparar o paciente para os demais pontos, as demais terapias que eu vou utilizar. Então, seria o Shenmen, que é o que traz o equilíbrio emocional, o simpático, que auxilia no sistema nervoso autônomo, e o rim, que é o que nutre e equilibra e fortalece a energia essencial. Porque na acupuntura trabalhamos com energias, né? Uma visão da medicina chinesa. E também esse ponto do rim, ele aumenta o metabolismo do oxigênio no sangue e estimula as funções do aparelho respiratório. Outro ponto que eu gosto de utilizar na depressão é o coração, o ponto do coração, que é usado para vários distúrbios mentais. Outro ponto, o subcórtex, que regula a excitação e a inibição do córtex cerebral. Então, é usado para insônia, para lassitude, para desordens neuropsiquiátricas. Você também faz aurículo, não faz? Não, o Gilson faz, né? Uhum. Então conhece bem esses pontos que eu estou falando, não é? O outro é o ponto do ânimo, que, como está falando, é o ponto do ânimo, estimula o cérebro. E a região da depressão existe dentro da orelha, aqui na beiradinha, aqui, e não dá para mostrar, que é o lugar onde fica o ponto da depressão. E ainda, o que eu não faço, mas eu sei que muitos colegas fazem, não sei se o Gilson faz, é sangria no ápice da orelha. Então, dobra a orelha assim, forma uma voltinha lá em cima e aí faz um tiquezinho, bem rapidinho, para sair uma gotinha de sangue.
E isso tira a estagnação do sangue, faz o movimento da energia e o paciente vai se sentir bem. Então, normalmente esses pontos, eu não gosto muito depende do paciente, ele que vai escolher se ele quer fazer esse tratamento com agulhas pequenas, ou se agulhas de semi-permanentes, que são umas redondinhas que faz e ele sai com as agulhas, ou se colocamos as sementinhas. E também pode ser com laser, pode ser com outros instrumentos. Se o paciente tem pavor de agulha, eu não vou forçar. Tem que fazer o que ele se sente bem, que ele se sente confortável, né? E tudo isso eu vou ensinar no curso que a gente está organizando pelo portal. Vai ser um curso online. Vai ser online, né? E eu espero que todo mundo que nos escute faça a sua inscrição e venha curtir conosco todos esses segredos da auriculoterapia, que tem realmente muita coisa. São segredos para boa saúde. Aliás, esse é o nome do curso. Auriculoterapia e os segredos para boa saúde. Estamos aí terminando, finalizando as coisas, para logo, mês que vem, no máximo até metade de abril, esse curso esteja funcionando para todo mundo poder fazer sua inscrição. Vai ter apostila, no final vai ter um certificado, vai ser um curso bem organizado, bem gostoso de fazer. Agora eu tenho uma dúvida, a orelha direita é igual à orelha da esquerda? Porque Sim. você falou dos pontos, né? Uhum. Todos esses pontos estão nas duas orelhas? Estão nas duas orelhas. Aí, que orelha usar? Bom, vamos ver que orelha que nós vamos usar para tratar. Vamos ver se o paciente é destro ou se ele é canhoto. Então, se ele é destro, vamos começar trabalhando com a orelha direita. Se ele é canhoto, vamos começar com a orelha esquerda. Se o paciente tem uma dor no joelho esquerdo, vamos colocar a agulha na orelha esquerda, a agulha ou a semente. Se é algum órgão interno, tipo intestino, né? Então, aí colocamos, tanto faz, um lado ou outro lado. Mas sempre assim, numa sessão de um lado, numa orelha, na outra sessão, a outra orelha. E tem alguns pontos que só usamos numa das orelhas. Depende sempre do diagnóstico, sempre do que o paciente está apresentando, né? A gente faz uma avaliação bem profunda e aí sabe que pontos que vai colocar. Eu nunca coloco nas duas orelhas ao mesmo tempo, não. Um dia é uma orelha, quando ele volta na próxima sessão é a outra orelha. E sempre começando pelo lado destro, ou pelo lado destro ou canhoto, depende, né? E ou pelo lado que ele sente a dor. Então, assim que trabalha, mas os pontos são nas duas orelhas. Porque às vezes a gente escuta muitas pessoas falarem, essa aqui, da orelha, na orelha direita eu ouço tudo perfeitamente, agora a esquerda eu não ouço nada. Então, tem gente que também ouve diferente, né? Ouve orelha de mercador e ouvido seletivo. Bom, então... isso daí já entra numa área... Aí entra noutra área. Mas isso não tem nada a ver com o que ouve ou com o que não ouve. Isso são reflexos que chegam lá no sistema nervoso central. Porque tem a teoria das... como é que fala? Dos folhetos embrionários. Então, temos esses folhetos embrionários, que são 3 folhetos, que quando o bebezinho está começando a se formar lá no útero, ainda só uma célulazinha de nada, existem 3 folhetos embrionários que vão dar a origem a todos os sistemas do corpo. A tudo, vai dar sistema nervoso, pele, enfim, tudo que tem no corpo vem desses 3 folhetos. E aí o que acontece? Descobriram, depois de muita pesquisa, que na orelha existem regiões que correspondem a cada um desses folhetos embrionários. Então, se eu quiser tratar o estômago, eu vou na região da orelha, onde se descobriu que ali tem o folheto, tem o representante daquele folheto de quando era o bebezinho lá na barriga ainda, né? Então, assim, vai se fazendo a seleção e se trata as 2 orelhas, uma vez cada uma, como eu já disse. Tá certo, é porque... Também tem uma diferença entre ouvir e escutar, né? Tem. Muito grande. Muito grande. Então, precisa pesquisar isso daí. Eu espero que os nossos ouvintes estejam nos escutando, não ouvindo. Então, podem procurar, né? E a aurícula é uma coisa que é diferente, né? Porque ela tem os seus próprios pontos ligados aos nervos, né?
que consequentemente está ligado com a região cerebral, né? Exatamente. Então você acredite ou não acredite, você vai estimular, né? Aquele ponto vai ter uma resposta, né? Então você não precisa necessariamente, né? Eu tenho uma deficiência auditiva, logo o nervo continua lá, não sei que foi cortado, né? Aí se foi cortado o nervo, aí a gente não vai ter resposta neurológica, mas se não, a gente vai ter resposta neurológica. E até mesmo para aquele que não está ouvindo bem, tem uma solução por intermédio da auriculoterapia. Às vezes a própria a deficiência auditiva ela pode ter várias causas, né? Se ela for às vezes tem causas que são definitivas, né? Quer dizer, a perda, por exemplo, neurológica do nervo auditivo, né? Determina que a gente não volte mais a ouvir direito, né? A gente vai precisar de um aparelho, não vai ter mais estimulação que resolva, né? Porque perdeu lá a parte neurológica. Mas depende muito sempre do grau da lesão, né, que teve, e pode ser que tenha resposta ainda, né? É interessante porque também, além disso, né, a gente observando bem, tem vários tipos de orelhas, né? Tem umas mais pontudas, outras menos pontudas. Orelhas de elfo, outras que é aquela são pontuda. Assim, bem grandes, né? Então, dizem que um orelhudo viverá muitos anos. Um Uma orelha pequena viverá pouco tempo, né? olha aí. Então, mas eu sempre falo para as pessoas, né? Como a orelha e o nariz continuam crescendo, né? Logo, quem tem uma boa idade terá um orelhão, né? Então, E para nós facilita, né? A orelha maior a gente acha os pontos com mais facilidade. O tipo de orelha e todo, né? Na verdade é assim, é a própria anatomia, né? A anatomia não vai fazer diferença para a gente fazer. Vai fazer diferença, por exemplo, se a gente pega lutadores de jiu-jitsu, por exemplo, que já rasparam toda a orelha, danificaram, aí você perdeu os pontos. Aí a gente não vai ter mais aquela área para estimular. Mas se a pessoa tiver a orelha lá, a não ser que fez uma cirurgia, por exemplo, né? Tem gente que tem a orelha de abano, faz uma cirurgia, remove uma parte da orelha, né? Aí você removeu pontos, né? Então, mas uma parte neurológica ainda persiste. Mas aí é capaz de prejudicar esses órgãos, né? Você vai tirar logo uma parte da orelha, assim, vai tirar aquela parte que é do coração, vai afetar o coração. O criador, que era o Paul Noguier, né? Ele dizia que as mulheres teriam mais problema dos olhos. Por causa dos brincos. Né? Por conta dos brincos, né? Porque o brinco geralmente é colocado na área do olho, né? E tem algumas autoridades da aurícula, né? Terapeutas, que falam, não, o ponto, quando você perfurou o ponto do olho, na verdade o ponto ele se desloca, né? Ele está um pouco mais acima, um pouco mais abaixo, né? Ele não vai se projetar só naquele local e naquele instante, né? Ele vai continuar permanecendo. Então depende muito Eu já tive casos, né, realmente de pessoas terem problemas de órgãos, né, a partir da colocação de um piercing, colocação de um brinco no local, né, que comprometeu o órgão. Depois que retirou, resolveu, né? Então a gente tem umas coisas bem interessantes ainda da aurícula. É engraçado que tem uma lenda, uma história que diz que os piratas usavam no lugar mesmo do ponto do olho na orelha uma argola grande de ouro, que era para que ele tivesse uma visão maior para enxergar, lá em alto mar, enxergar lá longe o navio que eles iriam abarcar, né? Que ia fazer o assalto ali em alto mar. E que aquele furo na orelha com aquela argola grande de ouro estaria estimulando e ajudando a visão para ele saber como fazer para atracar lá o outro navio que ele queria roubar. Eu não sei se isso é verdade, se é lenda, mas enfim, todo desenho de pirata que a gente vê tem lá uma argolona de ouro. E eles enxergavam muito bem, pelo que se sabe, né? Os índios usam muito também, não é? Mas acho que a pesquisa pode avançar e encontrar uma maneira, e mesmo dentro da auriculoterapia, de fazer com que a orelha não cresça, né, com a idade. Fique sempre bonita. Sempre de um tamanho só. É lógico, porque vai ficando aquela orelha grande, né? Então geralmente vão perdendo o cabelo, fica aquele orelhão à situação, né? Mas falando nessa questão de pesquisa, professor, como anda assim, evoluiu, quer dizer, houve uma evolução grande dentro dessas áreas das terapias com relação à depressão.
quer dizer, está avançando, se a pesquisa está... A gente tem muita pesquisa, né? Mesmo de fitoterapia, aromaterapia, hoje em dia a gente começa a ter bastante estudos. Tem muitos estudos ainda em vivo, né? Quer dizer, em ratinhos ou outros animais, né? Mas a gente tem já muitos ensaios clínicos, né, em seres humanos. Então a gente tem uma série de plantas, né, que já tem comprovação, né, de que funciona, de que tem uma eficácia, né, e que ao mesmo tempo tem segurança. Então a gente tem cuidados para serem feitos, né, como dizia a Ágata, né, a gente precisa sempre, né, tem lá as contraindicações, a gente tem as interações, a gente tem uma série de coisas ainda para resolver. E algumas já estão estabelecidas, né? A gente sabe que um hipéricum, por exemplo, tem interação lá com os antidepressivos, que tem interação com outros medicamentos que agem a nível neurológico. Então a gente tem que saber exatamente quais são esses medicamentos, quais as interações, se é possível ou não você administrar, né? Recomendar, no caso o médico prescreve, né? Que o hipérico hoje em dia é mais prescrição, né? Até chá é difícil de comprar, né? Porque a gente não encontra o hipérico para ser comprado, né? Porque exige receita médica, né? Aqui no Brasil é desse jeito, né? Mas a gente tem outras plantas que ajudam, né? A gente tem aí o manjericão sagrado, o manjericão cravo, né? A gente tem tido tanto resultado bom, né? Quando a gente vê as pessoas sendo tratadas com depressão usando essas ervas, né? Que a gente fica encantado às vezes com o resultado, né? A pessoa se sente super bem, né? E aí muitas vezes até o médico, né, começa a dizer, poxa, então se você está se dando bem com fitoterápico, vamos continuar monitorando, acompanhando, né? Que geralmente é assim que se trabalha, né? O médico vai continuar monitorando, acompanhando, pedindo exames, né, para ver como é que a pessoa está, né? Mas cresceu muito essa área de pesquisa, né? E eu acho que depois que houve esse reconhecimento pela Organização Mundial da Saúde, né, depois que teve a implantação aqui no Brasil, né, dessas plantas, né, a gente tem já 71 plantas que são reconhecidas na Anvisa, né, e que pelo Ministério da Saúde, que são implantadas dentro da área do tratamento da população, da área pública, né? O SUS, né? Então, sim, tem no SUS. Ainda a gente não tem muito disponível no SUS, né? Sim. Mas a gente tem que exigir, né, das autoridades, né, que sejam estimuladas as pesquisas científicas. E uma outra coisa importantíssima é que sejam implantadas as farmácias vivas nas prefeituras, né? Isso mesmo. Nos postos de saúde. Eu acho extremamente importante. A gente tem alguns municípios, né, que já têm esses trabalhos bem adiantados, né? Quer dizer, tem uma população que planta no próprio município, que cuida dessas plantas, que seca essas plantas, entrega lá para o farmacêutico fazer, né? Numa área específica, né? Onde o farmacêutico recebe, prepara, né, todos esses fitoterápicos, e que depois o médico é treinado, né, para prescrever esses fitoterápicos e utilizar no SUS, né? Então eu acho extremamente importante. São remédios que custam barato, né, ao mesmo tempo, e tem eficácia, né? Então a gente tem uma área que vai se desenvolver muito no Brasil nos próximos anos. Tomara a Deus, né? Bem, acho que depende muito da gente também tentar influenciar os políticos, né? Deixarem assim de pensar só nos proveitos próprios e passarem a pensar na população. Porque, na verdade, essa é a profissão dos políticos, né? Tá pensando no bem-estar da população, não no seu próprio bem-estar e da família somente, não é? Com certeza. É alguma coisa que, quem sabe, a gente possa também agitar por aí para isso avançar, não é? Talvez com mais conhecimento, né, dos projetos que estão sendo feitos, né, em alguns municípios, né, que se tornam base, né, de observação por outros municípios, né? Quem sabe, né, começam a implantar mais esses recursos, né? E se eles pensam, digamos, na questão da eleição, dos seus votos, são projetos que trazem esses votos para aquele pretendente a ser um agente político, não é? Uhum. Quem sabe? Mas vamos tentar convencer de alguma forma, né? Com certeza. Começar pelos nossos municípios, vamos ver, todos ajudando, quem sabe chegaremos lá. Mas, olha, esse foi o nosso primeiro programa, né? Foi digamos, uma amostra do que podemos
trazer futuramente. Com certeza, a próxima semana teremos um outro tema a ser desenvolvido, nunca esquecendo o que foi tratado aqui, né? Sempre voltando e acrescentando novas sabedorias, né? Mas e a gente aguarda que os nossos ouvintes nos acompanhem, né? Porque com certeza teremos muitas novidades e muitos ensinamentos, porque são os especialistas que estão aqui que vão transmitir esses ensinamentos. Será bom para todos. Mas eu gostaria, professor, então, e até nossos ouvintes podem mandar sugestões também pelas redes, né, dos nossos convidados, sim, mandando sugestões também, conversando um pouco, para a gente também ter uma interlocução com os ouvintes. Então, professor Justo, quais são os seus endereços assim, para a comunicação? Eu tenho o portal Ciência Natural, né, que a gente tem postado materiais, né, textos, cursos, né, conhecimento sobre a área das terapias integrativas. Eu tenho um canal no YouTube, Gilson Giombelli Terapias Naturais. Tenho Instagram e Facebook, né, só me procurar como Gilson Giombelli, que vai encontrar lá e vai conseguir ver bastante coisa que a gente tem postado, né? Quem sabe, quem tem alguma dúvida possa escrever, né, para sim, pode, professor e para nós, né? Pode escrever que a gente vai responder. Vai responder. Né? Então, muito obrigado pela sua presença hoje, né? Eu que agradeço sempre a possibilidade, né, da gente conseguir divulgar cada vez mais as terapias integrativas, né? Sim. E sempre com essa questão da utilização mais responsável e baseada em conhecimentos, né, que sejam científicos, né, em questão de evidências e segurança, né? Muito obrigado. Professora, doutora Beatriz, então, quais são os seus endereços? Então, eu atendo aqui em Barueri, Rua Brilhante, número 13. É o meu espaço, a minha clínica, que se chama Força Vital e Fisioterapia e Terapias Integrativas. E eu tenho um site, Força Vital Físio, e lá pode deixar mensagem, pode também escrever, que tem a parte Fale Conosco, né? E tem o telefone, e ali vai me encontrar direitinho. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, foi muito bom. Professora Ágata, seus endereços? Eu também tenho a mesma do Gilson, a página do portal Ciência Natural, né? E aí eu tenho um Instagram, que é pessoal, que é o Ágata Terapeuta, mas que fica paradinho lá, já o movimento. Por enquanto está um pouco parado, mas são as páginas que pode encontrar a gente. E aos nossos ouvintes, muito obrigado também. Espero contar com a audiência sempre de vocês. Muito obrigado, até a próxima. Obrigada.